Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar você. Ela vai porque responder. essa tese da moral flexível Não, que não inventaram não existe a moral tese que flexível degrada não. o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor, Não, a pessoa vai responder pelo crime. consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Olá, tudo bem? Que bom que você chegou por aqui. Já se inscreva no canal e não deixe de clicar no sininho para receber os novos vídeos, tudo bem? O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, encarou novamente o ministro Flávio Dino e Alexandre de Moraes. O André Mendonça defendeu que não se deve aumentar a pena para quem cometer crime de calúnia, injúria e difamação contra políticos e ministros do STF. No entendimento do André Mendonça, os políticos e ministros do STF devem ser tratados como qualquer um de nós. E se não existe aumento de pena para quem comete qualquer desses crimes contra nós, para que vai aumentar a pena para quem cometer algum desses crimes contra eles? Esse é um entendimento do André Mendonça. E André Mendonça foi mais longe ainda. Ele falou que no entendimento dele, se alguém chamar algum político de ladrão, por exemplo, não estaria cometendo crime algum, apenas exercendo o direito à liberdade de expressão. Porém, o entendimento do ministro Flávio Dino e do Alexandre de Moraes vai no sentido de que se alguém cometer algum desses crimes contra você, a pena não será aumentada. Mas se cometer algum desses crimes contra os ministros do STF ou algum político, por exemplo, aí a pena deve ser aumentada. Esse é o entendimento do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino. E aí eu deixo uma pergunta aí para vocês, responda nos comentários. Como esses crimes são crimes contra a honra, eu pergunto, será que a honra dos ministros do STF ou dos políticos é maior que a nossa honra? Assista esse quebra-pau, esse arranca-rabo, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para as notificações. Eu preciso da sua inscrição. O debate está bem posto. Eu queria fazer uma reflexão à luz do que já foi dito. Em primeiro lugar, numa pergunta retórica, se o legislador pode fazer uma distinção no direito penal quando se está diante de uma situação onde uma das partes envolvidas como vítima ou como autor do crime é o servidor público. E o Código Penal, quando o autor do crime é servidor público, faz essa distinção e entendo de forma legítima. O que penso vai em conformidade com todos os votos até aqui enunciados, porque mesmo Vossa Excelência reconhece a possibilidade de distinção em relação ao delito de calúnia. Por exemplo, no crime de tortura, a sociedade depositou uma confiança, há uma relação de confiança da sociedade que demanda por parte desse agente público um nível de comportamento marcado por probidade, por moralidade, dentre outros princípios e valores constitucionais. Então, há aqui um tratamento específico e diferenciado em relação ao servidor público por conta de valores constitucionais presentes. De outro lado, nós estamos tratando de uma situação onde o servidor público é a vítima. E eu estou de acordo com todos os votos até agora enunciados de que não há só um bem jurídico em jogo. Não se está simplesmente questionando a pessoa servidor público, mas também a instituição, o serviço público como um todo. Há dois bens jurídicos aqui presentes. Em contrapartida, há do outro lado um valor jurídico fundamental, que é a liberdade de expressão e de opinião. Então, se nesse caso é verdade que há dois bens jurídicos em jogo, de outro lado, há um valor fundamental previsto desde o preâmbulo, passando pelo artigo 3º, artigo 5º, onde se fundamenta a liberdade de expressão e de opinião. Então, sopesando agora essas duas situações, eu entendo que a ponderação do legislador, ela vai além do necessário ao diferenciar as hipóteses de difamação e de injúria. Porque nos chamar a qualquer servidor de louco, de irresponsável, de incompetente, na minha visão, não há aqui algo específico que justifique eu impor a possibilidade de uma pena superior só por ser servidor público. Que até aqui, ao contrário, o que se espera do servidor público é estar sujeito a críticas mais ácidas, injustas, de
desproporcionais, ou seja, não vejo como uma justificativa constitucionalmente válida, à luz da posição do servidor público, de ter que lidar mais ordinariamente com essas críticas, que justifique uma causa de aumento como está prevista no dispositivo impugnado 141, inciso 2 do Código Penal, diverso daquilo que Vossa Excelência já considerou. Isso, André, permite uma parte? Talvez eu acho que não há divergência. Acho que uma coisa é a crítica, desde que ela não vire uma ofensa de natureza criminal. Eu acho que, por isso, não há divergência nesse ponto, mas sim no momento em que a crítica passa a ficar caracterizada como um crime contra a honra. Então é essa diferenciação que eu fiz no meu voto, imagino que o ministro Flávio Dino também tenha feito. Mas, ministro Zanin, a minha diferenciação é a imputação de um crime, e não o crime contra a honra. Porque, em rigor, se você disser que o prefeito é o mais incompetente, um cretino completo, isso é uma injúria. E eu não acho que isso seja um caso que mereça um agravamento de pena. Eu vou usar até uma expressão. Agora, se for a imputação de um crime, porque eu talvez pudesse fazer uma distinção, quando você diz que alguém é ladrão, está implícito um crime. Quando você diz que alguém é burro, não tem um crime, o que é o mais incompetente, o que é um ridículo. Portanto, eu acho que o divisor aí, na minha visão, é a imputação ou a sugestão de um crime. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar ela vai porque responder. essa tese da moral flexível que inventaram não existe é a moral tese que flexível degrada que não. o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor, Não, a pessoa vai responder pelo crime. consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, O que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for o um cidadão médico... não puder chamar um político de ladrão, E ministro do Supremo pode? eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder. Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência vai é ladrão, responder eu ficaria ou por curioso desacato para ver a reação ou de por Vossa um Excelência. crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra por um apenamento. Nós não estamos falando em cercear o direito de crítica, seja funcionários públicos eleitos, políticos, seja funcionários públicos não eleitos, seja a magistrados, seja membros do Ministério Público, a prefeitos, policiais. Uma coisa é o direito de crítica, outra coisa é o cometimento de crimes. E, infelizmente, a leniência no tratamento e na punição desses criminosos faz com que todos os dias nós tenhamos, principalmente pelas redes sociais e, lamentavelmente, até dentro do plenário da Câmara dos Deputados, por exemplo, ofensas contra servidores públicos, contra parlamentares, contra juízes, contra membros do Ministério Público, contra delegados. Isso não é de forma alguma direito de manifestação, isso não é de forma alguma criticar. A pessoa dizer que alguém vende sentenças, isso não é liberdade de expressão, isso não é direito de crítica, isso não é calúnia, isso é difamação, porque o fato não é específico. Eu aqui quero me alinhar também à manifestação do ministro Flávio Dino. Eu acho extremamente grave alguém me chamar de ladrão, extremamente grave. Não é porque você e a pessoa optou pelo serviço público que ela perde a honra, perde a dignidade. As pessoas têm que saber o limite da crítica. Eu fiquei triste que o presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, aqui assinalou. Mas eu acho que em razão do exercício das suas funções. Por quê? Porque o regime jurídico do servidor público é muito mais agravado do que o regime de, por exemplo, um funcionário seletista. Não é fazer... Não dá para aplicar a isonomia, porque, no meu modo de ver, no primeiro momento fiquei muito seduzido com o seu voto. Meu problema é o prefeito, não pode criticar o prefeito. Não. O que eu acho é o seguinte, é que o bem jurídico, na verdade, protegido é a administração pública. Na verdade, é a administração pública. Vamos supor. Isso aqui é... Numa empresa privada... Na doutrina, O debate político não tem a ver com a administração. Mas essa é opinião corrente. Continuo achando que o diferencial é a imputação ou não de crime. O resto é um juízo político.
Mas é como... Eu vou chamar de ladrão um administrador privado. A honra dele é diferente da do administrador privado. Não é diferente, mas aí coloca em risco toda a organização que esse servidor público presta os seus serviços. Que vai ser sancionado criminalmente nas mesmas proporções do que um outro agente, uma outra pessoa que seja vítima. A grande questão é que, é isso que eu volto a dizer, se é verdade que há a figura do Estado, do serviço público como um todo, de outro lado há um valor jurídico fundamental, que é a crítica política, a opinião ácida. Então, eu, nesse sopesamento, com a devida vênia, eu fico no 0 a 0 e qualifico a mesma atribuição de sanção para uma honra de uma pessoa privada do que de uma pessoa. Porque nós aqui já estabelecemos várias vezes que a liberdade de expressão não é um valor absoluto. Sem dúvida. E nem eu estou defendendo isso, porque eu estou defendendo a responsabilização. Por isso eu fiz aquela parte inicial, atribuo, portanto, o mesmo valor de honra nessas críticas, nas qualificações como difamação e injúria, tanto a um agente público como a uma pessoa que não exerce cargo público. É como voto, senhor presidente. Se inscreva no canal e clique no sininho para as notificações, para você ser notificado quando sair um vídeo novo. Até mais, fica com Deus. Tchau.